Olá, olá, alunos da Faculdade de Nova Serrana, da FANS, do curso de Direito e da nossa disciplina Teoria Geral do Direito. Sejam muito bem-vindos aos nossos estudos de hoje. Hoje nós vamos abordar o tema relação jurídica, conceitos, elementos, características de constituição. E para dar início aos nossos estudos, nós vamos apresentar um conceito, o conceito de Del Vecchio. Para Del Vecchio, relação jurídica é um vínculo estabelecido entre pessoas no qual um sujeito ele pretende o direito a que o outro está obrigado. Para Kelsen, a relação jurídica ela não é estabelecida entre pessoas, mas são papéis que são desempenhados em uma estrutura de normas. Para Kelsen, partindo do pressuposto que a sociedade ela não é formada, ela não é instituída por sujeitos, por pessoas em concreto, mas por um sistema de normas, a relação jurídica também não seria estabelecida entre pessoas, mas sim a partir de papéis que são desempenhados pelos indivíduos dentro desse sistema de normas. Para que possamos construir um pensamento científico jurídico sobre o que seria a relação jurídica, nós vamos partir de dois elementos: dever e poder. O dever jurídico e o poder jurídico. O poder jurídico seria aquele atributo, aquela capacidade de impor ao outro o cumprimento de uma obrigação ou de um comportamento. Poder, ele tem a sua origem do latim possum, que quer dizer capaz de. Então, seria esta possibilidade ou esse atributo que a pessoa tem de cobrar do outro, de impor o outro a sua vontade, independentemente da vontade do outro. E o que seria o dever? Esse dever jurídico é o comando colocado pela norma. Então, seria esse comportamento determinado pela norma. E, num sentido estrito, seria aquela situação de quem está obrigado ao cumprimento de uma prestação. Poder jurídico seria a capacidade de impor a vontade e o dever jurídico seria a obrigação do cumprimento de uma prestação. Na sociedade, as pessoas estão sempre interagindo, elas estão sempre em relacionamentos. Não? Numa sociedade formada, não é? Formada por pessoas, a sociedade formada por pessoas, estes relacionamentos eles acontecem a todo instante. A todo instante nós estamos criando vínculos, estamos tendo relacionamentos. No momento em que um relacionamento ou uma interação social, ela passa a interessar ao direito, nós damos origem a uma relação jurídica. Por quê? Porque enquanto um relacionamento, uma relação, uma convivência em sociedade, ela não está normatizada, ela ainda não interessou ao direito, nós temos meras relações, meras convivências. Mas no momento em que aquele relacionamento ele passou a interessar ao direito e com este interesse do direito passou a ser regulamentado, passou a ser normatizado, estaremos estabelecendo, portanto, uma relação jurídica. O homem, como esse ser social, ele estaria sempre criando determinados vínculos. Portanto, para que nós possamos
estabelecer uma relação jurídica, e essa relação jurídica, ela tem determinadas características ou elementos que vão constituir essa relação jurídica. Um desses elementos será o sujeito. Então, uma relação jurídica, ela terá que ter como um dos seus elementos constitutivos o sujeito. Nós teremos um sujeito ativo e teremos um sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que é o detentor do direito subjetivo. Ele é o detentor daquele direito, ele tem a capacidade de buscar o cumprimento daquele direito em relação ao outro. E o sujeito passivo é aquele sujeito que tem a obrigação a cumprir. Teremos, portanto, os sujeitos, essa característica, nós temos que ter essa existência desse sujeito, um com o poder de buscar o direito e o outro com o dever de entregar esse direito. Além dos sujeitos, nós temos que ter na relação jurídica, a relação jurídica ela tem que ter um vínculo. O que seria o vínculo? O vínculo é a ligação que une o direito passivo e o direito ativo, ou vice-versa. Esse vínculo, essa ligação, ela estaria estabelecida pelo direito objetivo. Quem vai dizer da existência do vínculo será o direito objetivo. Essa criação desse vínculo estará previsto em norma. Além do sujeito e do vínculo, nós temos um objeto sobre o qual recai essa relação jurídica. Esse objeto, ele será uma coisa, um bem material ou imaterial, com valor econômico ou sem valor econômico. Poderá ser um bem que não poderíamos aferir a este bem qualquer valor financeiro. Exemplo, a liberdade, a honra, não tem um valor. Mas existe um vínculo a ser obedecido, pode existir um vínculo a ser cumprido nessa relação jurídica. Poderemos ter como exemplo de objeto da relação jurídica um automóvel, um imóvel, como um objeto. Então, com a relação jurídica estabelecida, este objeto ele vai se caracterizar dentro dessa relação jurídica, dependendo do vínculo que foi criado. Por exemplo, um vínculo do matrimônio. Nós temos um sujeito passivo e um sujeito ativo. Em uma separação, um divórcio, nós teremos ali um sujeito que vai buscar um direito e vai buscar daquele que tinha um dever a ser cumprido, não é? Então, e essa obrigação, ela pode ter um valor? Sim, ela pode ter um valor econômico ou não. Então, o bem, ele pode ser um bem material ou um bem imaterial. Além do objeto, do vínculo e do sujeito, a relação jurídica, ela pode ter um conteúdo simples ou um conteúdo complexo. O conteúdo simples, ele vai estar caracterizado, este conteúdo simples vai estar caracterizado pela existência de um direito subjetivo e que o sujeito ativo e o sujeito passivo, eles estarão muito bem estabelecidos, esses papéis estarão muito bem estabelecidos. Nós teremos um sujeito passivo e um sujeito ativo. Um exemplo que nós podemos dar sobre uma relação jurídica simples seria uma locação. Nós teríamos aí um sujeito ativo, não é? Numa ação de despejo, no contrato de locação, nós teríamos um sujeito ativo, o locador, o sujeito passivo, o locatário, o vínculo que os une. Seria este contrato de locação, o objeto, o imóvel, e o conteúdo ele é simples, porque os papéis estão muito bem estabelecidos. Nós teremos, na relação jurídica complexa, nós teremos
o sujeito ativo e o sujeito passivo, eles se entrelaçam, eles são simultâneos. Voltamos a poder utilizar o caso do divórcio. No divórcio, com o vínculo do matrimônio, que estão romper esse vínculo do matrimônio, nós teremos, dentro do direito, nós poderemos ter a mulher ou o marido, ambos têm deveres e têm obrigações a serem cumpridas. Então, não poderíamos estabelecer uma distinção dentro desta relação jurídica. Dentro do processo, sim, mas na relação jurídica, essa relação jurídica, tanto um como o outro, eles têm deveres e obrigações a serem cumpridas. E, por último, o que nós temos também a caracterizar a relação jurídica é a norma, é a proteção legal. Então, se nós temos numa relação, nós poderemos caracterizar essa relação jurídica, então, com estes elementos. E quais seriam? Uma relação jurídica, ela deve ter sujeito ativo, sujeito passivo, ela tem um vínculo que une esse sujeito passivo e esse sujeito ativo, temos que ter um objeto sobre o qual recai a relação jurídica, o objeto dessa relação jurídica. Teremos também um conteúdo, que poderá ser um conteúdo simples ou um conteúdo complexo, e teremos a norma a garantir esse direito e garantir também a obrigação pela prestação, aquele que tem que cumprir essa prestação. Nós poderíamos conceituar a relação jurídica como toda relação da vida social, que seja disciplinada pelo direito, pela norma. Relação jurídica seria, portanto, toda relação social disciplinada pelo direito. Com o estudo de hoje, nós estamos encerrando a nossa unidade 2, onde nós trabalhamos as noções essenciais do direito. Espero que este estudo tenha sido de interesse de todos e que esse nosso estudo desta unidade, ele possa contribuir para o seu aprofundamento, para que ele atraia a todos vocês para um estudo mais profundo de todas essas noções e esses fundamentos durante o seu curso e a sua vida profissional. Espero encontrá-los breve, fiquem todos bem e muito obrigada por nos prestigiar com o seu comparecimento, com o seu interesse dentro desses temas que nós abordamos nessa unidade 2. Esperamos encontrá-lo no prosseguimento dos nossos estudos na unidade 3 brevemente. Fiquem bem. Um abraço.